Um telhado de treliça será construído em madeira especial de louro pardo, cujas propriedades mecânicas são teor de umidade de 15%. Aí eu posso entrar na tabela que dá as propriedades do material lá, ou então eu já dei aqui direto. Tá? Lembra do dimensionamento das tensões? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que é? Achar quais são os... Aqui eu tenho o FC, que é a tensão de compressão. Tem a tensão de tração e tem a tensão de cortante. Na minha treliça, eu só tenho esforços de tração e compressão. Então, basta eu calcular para tração e para compressão. Tá? Só que eu não posso calcular um FC, a tensão de compressão. Eu tenho que calcular aquela de dimensionamento. E aquela de dimensionamento é aquela que eu uso os coeficientes de segurança para reduzir a tensão da minha madeira. Lembra que a tensão da madeira pode variar numa mesma tora, dependendo da posição do corte. Então, esses valores que eu tenho aqui são os valores iniciais, mas não são esses que eu vou usar. Eu tenho que utilizar lá o capamod 1, capamod 2, capamod 3, entrar naquele monte de tabela lá e achar o valor redutivo, o FCD e o FTD, D de dimensionamento. Beleza? Isso para eu achar um lado, né? Para eu achar qual o valor real, que é real não, qual o valor de projeto reduzido que eu vou utilizar. Depois eu preciso fazer um outro esquema, eu preciso calcular o meu telhado, para ver quais são as tensões que estão chegando nesse telhado, para ver se essas tensões são compatíveis com o que eu calculo, com o que a madeira realmente suporta. Tá certo? Então, para a primeira parte, a gente divide o cálculo em duas etapas e confere uma com a outra. E aí, para a segunda etapa, ele continua dando algumas propriedades, que a madeira é serrada de segunda categoria, a umidade relativa do ar é 70%, isso aqui é para a gente procurar os capas, né? Carregado, não diz se o tamanho do telhado, ele diz que é um telhado cerâmico, que o peso do telhado cerâmico é 1,2 kN por metro quadrado, tem um forro de madeira embaixo, está submetido a uma pressão de vento de 1 kN por metro quadrado, e tem um vento comum e um vento de sucção. Então, a gente viu a aula de vento, a aula passada, né? Então, olha só, o vento, para telhado, ele tem o vento que bate na estrutura e empurra a estrutura para dentro, e no telhado, na parte interna, ele tem a parte de sucção. Então, se você tem uma pressão menor do lado de fora por causa do vento e dentro está com a pressão maior, a tendência é essa pressão maior tentar expulsar o telhado para cima. Então, essa força de tentar expulsar o telhado para cima, o telhado sair voando, chama-se vento de sucção. Então, eu preciso fazer os meus cálculos e as minhas combinações, levando em consideração tanto o vento que está empurrando para dentro, esse geralmente a gente não tem problema, e o vento de sucção. Só tem o seguinte, o vento de sucção e a pressão de vento, elas são perpendiculares à face do telhado, enquanto que o peso da estrutura é na direção da gravidade. Direção da gravidade, né, vertical. E o vento de sucção perpendicular à face. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu reduzir aqui, é calcular, a partir do FC e do FT, calcular o FCD e o FTD. Tá? Eu vou passar rapidamente por aqui, porque antes da gente começar as apresentações, a gente estava estudando isso, né? É o mesmo processo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular o capamod 1, o 2 e o 3, né? E aí eu vou pegar o capamod da tabela 3.1, capamod 2 da tabela 3.11, e aí vou entrar na 3.12, né? E o capamod 3 vou entrar na 3.13. Vou calcular aqui, ó, teor de umidade interno. Então, tem 15.
A estrutura está com 15 graus, 15% de umidade interna. Eu preciso passar por essa fórmula para chegar nos 12, porque os 12% é aquela umidade que os experimentos, os cálculos foram baseados, né? Então, eu tenho sempre que converter para 12%. Depois eu vou achar a relação do FK sobre FM, que é de uma tabela. O gama W da mesma tabela 3,8. E, por final, acho o FCD, FCND, FTD e o FVD, mas eu só precisava ter calculado compressão e tração. Precisava ter calculado essas duas para a treliça, porque a treliça só está submetida a esses dois efeitos. Projetei, calculei o volume de madeira. Com o volume de madeira, eu tenho que pegar e multiplicar pelo peso específico, certo? Volume vezes o peso específico me dá toda a carga do telhado num ponto. Então, é como se eu tivesse pego a carga do telhado, todo o volume, multiplicado pelo peso específico. Aí eu peguei e botei tudo aqui. Estou segurando tudo aqui na mão. Só que eu não consigo, eu tenho que distribuir isso em cima do telhado. Então, eu vou distribuir pelo tamanho do vão do telhado e vou jogar a carga em cima. Então, nesse caso, eu vou pegar o valor do volume vezes o peso específico e dividir pelo tamanho do meu telhado. O telhado tinha 8 metros, dividir por 8. Significa que eu tenho uma carga distribuída de 0,66 kN por metro. Ó, voltando para cá, ó. Deixa eu ver como é que está descer. Ah, meu Deus. Onde é que tá? Ah, tá. 0,66 kN por metro, e essa é a carga do peso próprio do telhado. É só quantas madeiras pesam, né? 0,66. O peso do telhado foi dado aqui em cima para a gente, ó. 1,2 kN por metro quadrado. Só que o meu vão, eu tô fazendo para uma faixa de quantos metros? 3,5 metros. Vou dar um zoom nesse desenho. Olha só. Meu telhado está aqui, o tamanho do meu telhado, então a cada 3,5 metros eu tenho que ir botando uma seção, né? Então, a minha seção de cálculo são 3,5 metros. Eu vou calcular por uma faixa de 3,5 metros. Significa dizer que uma estrutura dessa aqui no meio estaria pegando metade de 3,5 metros. 1,75 m de um lado e 1,75 m do outro, igual a distribuição de carga, quinhão de carga, né? Se a minha estrutura está aqui, ela pega metade para lá, metade do vão para cá. Esse vão deu 3,5 metros. Então, eu tenho que pegar a minha carga do meu telhado, multiplicar por 3,5 metros, vezes 8, que é a área, não é isso? Isso aqui, 3,5 vezes 8, é a área. E aí eu vou dividir por 8 metros e eu vou ter 4,2. Eu podia ter feito direto, só pegar a carga e multiplicar pela distância. 3,5 metros. Vai seguir o mesmo procedimento de cálculo. O forro é 0,5 kN por metro quadrado. Eu vou pegar a área de 3,5 vezes 8 e dividir pelo tamanho do meu telhado que eu estou querendo medir, né? Estou querendo distribuir em 8 metros. Tá? Então, 1,75. Olha só, aí eu preciso calcular a carga de pressão do vento e a de sucção do vento. E o procedimento é o mesmo. Ó. Eu vou pegar a carga de vento. A carga de vento a gente calculou na aula passada, né? O pessoal aí mostrou como é que fazia o cálculo. Vou multiplicar pela área e dividir pelo tamanho que eu quero distribuir. De sucção também. Eu não posso somar o vento de pressão com o vento de sucção. Eu vou ter que fazer duas combinações separadas. Se eu somo uma com a outra, uma alivia a outra, até porque eles são sinais invertidos. Um é positivo ou é negativo.
Então, eu posso estar fazendo um caso aliviado na minha estrutura. Então, não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer para um caso e fazer para o outro e verificar para os dois casos separados. Depois que eu fiz isso, eu tenho que entrar na questão das combinações, análise combinatória, né? Só que acontece que a minha pressão de vento está numa direção e a minha carga acidental e o peso da minha estrutura está em outra. A minha pressão de vento ela é perpendicular ao plano do telhado e as minhas cargas permanentes mais a carga acidental, ela é na direção da gravidade. Então, eu vou ter que fazer quebrado, vou ter que fazer separado. Então, olha só. O que acabou acontecendo? Para essa primeira combinação, eu peguei lá no F2, tá? Desenhei a nossa estrutura, 8 metros de vão, 1,35 m de altura, botei meu pendural, botei tudo que eu precisava, e aí eu peguei a carga do peso próprio, somei tudo que era permanente, né? Tudo que era permanente, ó, 0,66 mais o 4,2 mais o 1,75, multipliquei por 1,4, que era o coeficiente de majoração, e ainda peguei a carga acidental, que é 0,05, multipliquei por 1,4. Ah, não, aqui diz, não estou nem usando carga acidental, então. E aí joguei aqui, ó. Deu 6,61 vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração. Joguei aqui na direção da gravidade, ó. E a carga de vento, provavelmente estou considerando que ninguém vai subir nesse telhado, né? Aí eu botei a carga de vento, 3,5 vezes o coeficiente de majoração, 4,9. E ele é perpendicular ao plano do telhado. Se eles fossem tudo na mesma direção, beleza, eu podia fazer um só, já somava tudo na mesma combinação. Mas nesse caso não é, eu vou ter que fazer um, ver o que está dando de tração e compressão em cada barra e somar com o outro. Eu não deixei faltar nenhum coeficiente de majoração, tá certo? Mas eu não consigo combinar os dois diretamente, fazer uma estrutura só. Então, isso daqui é para o vento, a pressão do vento tentando empurrar o telhado para dentro, né? E eu tenho que fazer as combinações 2, tentando o vento de sucção empurrar o telhado para fora. O mesmo esquema continua, tá vendo? Pressão de vento na direção da gravidade e o vento de sucção tentando empurrar o telhado para fora. Então, eu tenho essas duas hipóteses, combinação 1 e combinação 2. Na combinação 1, eu tenho que somar o que der em cada banzo, em cada barra, e na combinação 2, idem. Combinação 1, meu coeficiente de majoração era 1,4. Significa dizer que eu estou aumentando a carga na direção da gravidade. Se eu estou aumentando a carga na direção da gravidade e essa também está vindo, forçando para a mesma direção, né, eu estou aumentando as duas cargas. Na combinação 2, o meu coeficiente de majoração é 0,9. Porque se eu boto 1,4 aqui, né, eu vou estar aumentando muito essa e menosprezando essa daqui. Deixa eu voltar lá para cima. Deixa eu ver se as combinações estão aqui. Olha aqui, ó. Tabelas de combinação de madeira. Ai, passei demais. Ó. 1,4, que é o gama G, que é o coeficiente de majoração, e tem um 0,9 aqui do lado. Ó. Normalmente, quando a gente está carregando uma estrutura, a gente adota 1,4. Só que para o telhado, como é o caso da sucção, no caso da sucção, que ela está tentando empurrar para fora, a favor da segurança, eu adotar esse coeficiente aqui. Esse chama desfavorável e esse que está entre parênteses chama-se favorável, tá? Então, para aquele caso de sucção, a gente tem que adotar o favorável em vez do desfavorável.
Adotar os coeficientes certos é muito importante para a gente. Ó. Esse está para baixo, esse está para cima. Ó. Se eu adoto esse aqui 40% aqui, eu estou meio que menosprezando esse esforço de telhado aqui. Se esse esforço de telhado acontecer e não tiver ninguém majorando a carga do telhado, o telhado sai voando, né? Joguei lá no F-Tool, tirei os diagramas. Para a combinação 1. Você veja que a parte de cima está comprimida, ó, em cima e embaixo. Ó. E a linha de baixo, né? Tracionado e tracionado. Porque o esforço de vento dos dois eles estão mais ou menos na mesma direção, estão de cima para baixo. Um vertical e um perpendicular ao plano. Na outra treliça, na combinação 2, olha só, como é que inverte aqui o banzo. A parte de cima submetida ao peso próprio, ela está comprimida, tá vendo? Comprimida. E a parte de baixo tracionada. Quando tem o esforço de sucção de vento, ela inverte, ó. A parte de cima traciona e a de baixo comprime. Se eu tivesse adotado 40% a mais aqui em cima, né, essa estrutura aqui, ó, poderia estar muito aliviando demais essa outrazinha aqui, a parte tracionada. Então, olha só, como é que a gente finaliza? Então, analisando a perna, a asna, o perdural e a linha, eu montei essa tabelinha esquemática, tá? Aqui temos a área em metros quadrados. Aqui nós temos para a combinação 1 os esforços que deram para a perna, por exemplo, deu menos 88,4 para as cargas permanentes e para a carga de vento 46, menos 46, está aqui, ó. Menos 88,5 e menos 46, tá? Eu estou analisando essa barra aqui, essa chama perna, né? Então, eu botei um valor lá, botei o valor daqui, depois botei o valor daqui, né? E aí eu somei as duas. Como as duas são negativas, deu menos 134,4. A tensão admissível, o que é essa tensão? Tensão, resistência dos materiais. Tensão é igual ao normal sobre área. Então, esse é o esforço normal, né, de compressão. Se eu dividir pela área, peguei esse valor e divido por esse valor, eu tenho a tensão que a barra está submetida. Menos 119,5. E qual a tensão máxima que a madeira aguenta? Tensão máxima que a madeira aguenta, a gente calculou aqui, ó. Tensão máxima de compressão, 18,62. Se fosse de tração, 29, mas 18,62. Então, olha só, tensão de compressão máxima, 18,62. A madeira só aguenta 18 e a nossa perna está submetida a 119. Significa dizer que a estrutura para a perna, para aquela perna, para aquele ponto que a gente está analisando, não passa. Se a gente fosse analisar a asna, tá vendo? A asna daria menos 63,5. E o máximo que a minha madeira suporta, 18,62. Também não passaria. Agora, na combinação 2, a asna passa. Ó. Por que a asna passa? Porque o esforço de sucção alivia o peso. Aqui em cima também, ó, ela não passa por pouco. Se eu só considero o esforço de sucção, né, a perna estaria quase passando, o que não é verdade. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o pendural e a linha estão passando, tá? Até porque os dois são tracionados, ó, e a gente o valor que a madeira aguenta a tração é um pouquinho maior, né? Nesse caso aí. Então, o que acontece? Temos que reforçar a perna e a asna, e é assim que funcionam os cálculos de estrutura treliçada.
aumentamos as nossas pernas e asas, só o pendural e a linha não precisa. Aí tem que refazer o cálculo. Boa noite, pessoal. Até amanhã.